Hoje nós vamos ver, né, a tangente de um arco trigonométrico. Certo? Vamos falar sobre a tangente. Nas aulas passadas nós vimos como é que se dava o seno na circunferência trigonométrica, né? E vimos também como é que se dava o cosseno na circunferência trigonométrica. E hoje, claro, chegou o dia da tangente, né? Então vamos aqui. Como é que a gente vai calcular a tangente na circunferência trigonométrica, né? Então, no meu desenho aí, vocês estão vendo a nossa circunferência trigonométrica. Estou indicando aqui um ângulo de medida alfa, né? E tem o seu arco correspondente aqui, ó. Tem aqui a extremidade do arco, que é o ponto P, que é justamente o valor associado aqui ao alfa, certo? Para a gente medir aqui a tangente, né? Nós vamos ter agora que inserir um novo eixo nessa circunferência, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, mas o eixo X é onde nós medimos os cossenos. Como assim, professor? A abscissa do ponto aqui do arco, né, é justamente a medida do cosseno de alfa. E a ordenada desse ponto aí vai ser o seno de alfa. Isso a gente viu nas aulas passadas, certo? Então, esse tamanhozinho aqui, esse tamanho aqui de baixo, é justamente o tamanho do cosseno do ângulo aí, né? E esse outro tamanho no eixo Y é o que a gente chama do seno de alfa, certo? E a tangente vai estar onde, né? A tangente vai estar onde? Vamos ver aqui. Então, para medir a tangente, nós vamos agora inserir um novo eixo, uma nova reta, que é o que a gente chama da reta da tangente, certo? E não vai mudar a posição dela, sempre vai ser aqui. Qual é a localização dela? É uma reta tangente à circunferência trigonométrica e que passa pela origem da circunferência, certo? Lembrando que a origem da circunferência é justamente aqui no ponto 1 e 0. Beleza, então essa é a nossa reta tangente, ela vai ser uma reta fixa nessa circunferência, ela não vai mudar de posição, sempre vai ser aí, né, por definição. E como é que vai ser dada a tangente, né? A tangente vai ser o seguinte, ó. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil. Então, para você localizar o tamanho da tangente, o valor da tangente, você vai traçar uma reta que passa pelo centro da circunferência e que passa pelo ponto final do arco, né? No caso aqui, o ponto P. Então, trace uma reta que passa pelo centro da circunferência, né? E pela extremidade do arco. A extremidade do arco, lembrando que é sempre o ponto final aí do arco, né? Sempre existe a origem, que é aqui, aí você percorre o arco, você chega na sua extremidade, que é o que a gente chama de ponto final, por exemplo. Então, traçando essa reta, né? Traça essa reta que passa por esses dois pontos aí. O ponto de interseção, né, da reta tangente que a gente criou aqui com essa reta, né? A altura desse ponto aí, a medida algébrica desse ponto, vai ser o que a gente chama de tangente de alfa, certo? Vou ilustrar aqui, eu preparei uma animaçãozinha para vocês se familiarizar melhor, né? Então estamos aqui, ó. Então eu quero que vocês observem. Primeira coisa, quero que vocês observem o arco que eu estou destacando aqui, né? Que é esse arco vermelho, certo? Esse arco vermelho aqui, ó. No caso aqui, ele tem medida, nessa posição, ele tem medida 33,87 graus, né? E à medida que eu mexo aqui esse ponto, esse ângulo vai aumentando, o arco também vai aumentando, certo? Aí aqui eu já tracei uma reta, essa reta vertical aqui, que é a nossa reta tangente. E perceba também que eu tenho uma reta que está passando aqui pelo centro da circunferência e está passando aqui pelo ponto final do arco, certo? Que é esse ponto que eu estou com a mãozinha aqui em cima. Então aqui tem essa reta, né? E ela está tocando a reta tangente nesse ponto vermelho aqui,
também eu estou colocando essa mãozinha, certo? Então o que é que vai ser a tangente aqui? A tangente vai ser justamente o tamanho que vem desse ponto vermelho até aqui embaixo, a origem, certo? O tamanho desse segmento de reta vai ser justamente o tamanho da tangente, vai ser o valor da tangente, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu for perto aqui de zero, você percebe que esse tamanho vai também perto de zero, né? Se eu for aumentando aqui o arco, perceba que esse tamanho aí também vai aumentando, ó. Né? E já deixo até a pergunta aqui, se eu aumentar bastante aqui, ó, se eu for perto de 90, olha para onde é que vai a tangente, ó. Vai lá para cima, ó. Beleza? Então a tangente é justamente a interseção dessa reta que está pontilhada, né, com a reta que a gente definiu como sendo a reta tangente. E se for nos outros quadrantes, né? Se for, por exemplo, no segundo quadrante, como é que vai se dar? O segundo quadrante vai ser assim, ó. Ela reta vai tocar aqui embaixo, ó. Ela vem, passa por aqui, passa pelo centro e vem aqui até embaixo. Aí toca a reta tangente aqui embaixo. Então a tangente aqui, por exemplo, no segundo quadrante, você já vê que vai ser negativa. Porque a ordenada desse ponto vermelho é negativa, certo? No segundo quadrante, como é que vai se dar? Ó, aí volta lá para cima, né? E no quarto, volta aqui para baixo, ó. Mas daqui a pouco a gente vai investigar isso. Então eu quero que vocês entendam que a tangente é a medida algébrica desse segmentozinho aqui de reta, né? O segmento de reta formado pela reta que passa pelo centro e pela extremidade do ponto, que é essa reta pontilhada, e pela reta que a gente definiu como sendo a reta tangente, que sempre vai ser essa reta vertical passando pela origem, certo? Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então, basicamente é isso que eu falei, né? A tangente vai ser a medida algébrica desse segmento AT, né? Vai ser justamente a tangente do arco que está indicado aqui. E outra coisa, né? Perceba que se o arco estiver no primeiro quadrante, né, a tangente vai ser positiva, vai ser maior que zero. Tá? Por quê? Porque esse valor aqui, ó, vai estar associado aqui a um y maior que zero. Então, a primeira informação que a gente já tira aqui de cara, você percebe que se o arco for no primeiro quadrante, né, a tangente é positiva, certo? Se o cara estiver nesse quadrante aqui. Abaixo você vê o que eu preparei lá, né? Ó, qualquer valor que esteja aqui nesse primeiro quadrante, a tangente fica sendo um valor positivo. Não muda. Então, qualquer valor aqui, ó, não vem para baixo, né? Fica sempre um ponto positivo. E é isso para o primeiro quadrante, né? E no segundo quadrante, o que vai acontecer? No segundo quadrante, o ponto vem para cá, ó, né? Aí perceba que no segundo quadrante, a reta vai tocar, toca a reta tangente aqui, né? Lá embaixo, ó. Então vamos botar aqui um arco no segundo quadrante. Então sempre vai ser um valor negativo, certo? Então é isso que a gente vai ver agora. Se o P estiver no segundo quadrante, né, perceba aqui que a reta que passa pelo P e pelo centro, né, ele está aqui para baixo. Então aqui vai ser negativo, certo? Então se você tiver um arco no segundo quadrante, repito novamente, que a tangente vai ser negativa. Então até aqui a gente já viu que no primeiro quadrante é positivo e no segundo quadrante é negativo. Certo? Se tiver no terceiro quadrante, o que vai acontecer no terceiro quadrante? Pode ir novamente para a nossa investigação aqui, ó. Então, no terceiro quadrante é quando você tem um arco depois de 180 e antes de 270, né? Então, nesse caso aqui, a reta ela passa assim, então ela vai tocar no valor positivo, ó. Então, depois de 180, a tangente ela é positiva, certo? Então,
Você vai se remeter aqui para o primeiro quadrante. Então a tangente ela é positiva no terceiro quadrante. Então, repetindo aqui, no primeiro quadrante é positiva, no segundo é negativa e no terceiro é positiva, certo? Finalmente aqui no quarto quadrante, se você olhar para cá, né? Depois do 270, depois aqui do 270, a reta tangente aqui, ela toca, essa reta que passa pela extremidade do arco e pelo centro, toca num valor negativo aqui, ó. Então, no último quadrante, a tangente ela é negativa, que é justamente esse segmento fica para baixo, certo? Então, a tangente no quarto quadrante é negativa. E aí nós resumimos tudo, né? No primeiro quadrante é positivo, no segundo é negativa, no terceiro é positivo e finalmente no quarto é negativo, certo? Então esse aí é o sinal da tangente. Então se tiver um arco entre 0 e 90, né? De 0 a 90, pode ter certeza que o cara vai ter tangente positiva. Se for de 90 a 180, então a gente vai ter aí um cara com tangente negativa. Se for de 180 a 270, nós vamos ter um cara com tangente positiva. E finalmente, né, se for um cara de 270 a 360, nós temos um cara com tangente negativa. Certo? Então é importantíssimo que você lembre essa questão dos sinais, né? Uma maneira prática de você lembrar é que perceba que é como se fosse diagonais, né? Na diagonal aqui dos quadrantes ímpares, a tangente é positiva. Na diagonal aqui dos quadrantes pares, a tangente é negativa, né? Então, quadrante ímpar, tangente positiva, quadrante par é negativo. Agora, algumas observações importantes, né? Que eu vou logo até remeter aqui para a nossa construção. Agora aqui vai ver a parte mais interessante. Eu quero que vocês observem o seguinte. Vou até dar um zoom aqui. Eu estou aqui com um arco de 50 graus, né? E aí, à medida que eu altero esse arco, esse valor aqui, essa parte roxa, né? Que está aparecendo essa medida aqui, ela também vai se alterando, beleza? Então, se eu diminuir o arco, esse valor vai diminuindo também, essa alturazinha vai diminuindo. E se eu aumentar o arco, esse valor também vai aumentando, né? A ponto de não aparecer nem na nossa visualização aí, ó. Posso até dar ó. Se eu aumentar o arco, o que acontece? O valor vai subindo lá, ó. E parece subir de uma maneira muito grande, né? Aí eu pergunto a você o seguinte. Eu estou aqui com o arco de 81,83. Eu vou tentar aproximar aqui esse arco para 90, né? Tá bem aqui, ó. Perto de 90, mas não é 90 ainda. Vamos ver aqui se a gente consegue visualizar onde é que está esse valor. Olha como está grande, ó. Vai lá para 50 e tanto, tá vendo? Certo? O que eu estou querendo falar? Agora eu quero perguntar a vocês o seguinte. O que é que acontecerá se eu jogar esse arco, né, para cima do 90 aqui? O que é que vai acontecer? Se você olhar, né? Deixa eu dar uma ajustada aqui ainda mais. Nesse caso aqui é porque eu não consigo encostar no 90, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui encostar mais aqui no 90. Aqui tá, como está um valor aproximado. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, ó. Quando eu tenho o arco, né? Quando eu tenho aqui, ó, o arco igual a 90, quando eu boto ele para cima do 90, certo? Eu não vou ter interseção com a reta tangente, certo?
certo? Eu não vou ter interseção com a reta tangente. Então, o que vai acontecer aqui quando o arco for π sobre 2, né? Então, quando o arco for π sobre 2, aquela reta que passa pelo centro e passa pela extremidade do arco, ela não vai tocar a reta tangente, ela vai ser paralela à reta tangente, certo? Ou seja, não vai ter interseção com a reta tangente. A mesma coisa acontece se eu colocasse aquele arco aqui no 270, né? Não ia ter interseção com a reta tangente também. Então, para o arco de π sobre 2, que é 90, né? E para o arco de 3π sobre 2, que é 270, o que acontece aqui? Nós não definimos a tangente desses caras, né? Então, se alguém lhe perguntar quanto é que é a tangente de π sobre 2, ou, né, a tangente de 270, que é a mesma coisa que 3π sobre 2, né? Então, a tangente de π sobre 2 e a tangente de 3π sobre 2, o que a gente diz aqui? É que não existe. Certo? Não existe a tangente nem do cara que está aqui, do 90, nem do 270. Porque não há interseção com a reta tangente. Certo? Porque a retinha estava assim, né? Mas o ângulo aqui ele é menor do que 90. Se eu colocar ela aqui para cima, né, na vertical, ela não vai tocar a reta tangente. Portanto, não vai ter tangente para esses caras aí. Certo? A outra observação é para quando o ângulo é 0 ou 180, né? Se o ângulo for 0 aqui, o arco for 0, observe aqui, eu vou tentar fechar aqui está 34,5, eu vou fechar mais isso aqui e tender a 0, né? O que vai acontecer aqui? Vou fechar aqui, ó. Olha o que está acontecendo com o valor da tangente. Está zerando, ó. Então, quando eu fechar aqui, ó, a tangente vai ser 0. Por quê? Porque o segmentozinho aqui não vai, né, não vai ter altura. Beleza? Não vai ter altura aqui, ó. A alturazinha aqui, ó, tá bem pequenininha. Se eu fechar, aí a tangente é 0. Mesma coisa acontece se eu colocar lá no 180. Olha o que acontece. Tá vindo aqui de baixo, ó, vai diminuindo, né? Olha, quando eu vou encostando aqui no 180, aquele pedacinho vai diminuindo. Então vai ser 0 aí quando eu encostar, ó. Beleza? E é isso que está escrito aqui nessa outra observação, né? Se o ângulo for 0, né, 0 grau, ou se o ângulo for 180, né? Ou ainda se o ângulo for 2π, que é 360, porque está no mesmo local do zero, né? 360. Então, o que acontece? A tangente, nesses casos aí, tudo é 0. Tá? Então, a tangente de 0, a tangente de 180 e a tangente de 360 é 0, né? Então, qualquer ponto que cai aqui em cima, qualquer arco que para aqui em cima e qualquer arco que para aqui em cima, a tangente é 0. Né? A tangente desses caras aí é 0. Beleza? Mesma coisa aqui, a tangente é 0 para esses casos. E se parar aqui nos eixos, nos pontos do eixo vertical, não existe. Essas duas observações aí que eu quero fazer para vocês. No restante, existe e vai ter um valor, né, maior que 0. E aí temos os valores notáveis, né? Que valores são esses? Aqueles valores que a gente tem na tabela. Então, imagine na minha figura aí, eu estou com a circunferência trigonométrica, né? E tem o eixo das tangentes aí, como eu já falei. Quando eu tenho um arco de 30 graus, né? Tá aqui o arco de 30 graus. Eu tenho aqui meu arco, né? E o valor associado a esse tamanho aqui, que eu estou pintando de azul,
é justamente a tangente de 30. Né? A tangente de 30, nós vimos aí pela tabela trigonométrica, né? A tangente de 30 é aquele negócio lá, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, né? Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, esse pedaçozinho aqui azul, né, que eu estou traçando aqui, é justamente 3 raiz de 3, né, que é a tangente de π sobre 6, né, que é 30 graus. Certo? Então, basicamente, essa é a interpretação para os valores notáveis. Então, se você tiver um arco de 30 graus, essa medida aqui vai ser raiz de 3 sobre 3. Beleza? Vamos ver aqui os outros arcos notáveis, que é o 45. Se eu tenho um arco de 45, né? O arco é justamente esse aqui. Esse tamanho aqui, ó. E a tangente dele vai ser quem? Vai ser esse valor aqui, o valor desse tamanho, ó. Então, esse tamanho aqui vai ser justamente a tangente de 45. E a tangente de 45 a gente sabe que é 1. Certo? Então, está aqui a interpretação da tangente para os valores notáveis. Né? Então, esse pedaço roxo aqui vale 1. Né? Se esse ângulo for 45. Por quê? Porque a tangente de 45 é 1. A gente viu lá na tabela dos arcos notáveis. E se eu tiver um arco de 60 graus, né? Se esse arco aqui medir 60 graus, qual é a interpretação da tangente? Bom, nós sabemos que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, significa dizer que esse pedaço aqui que eu estou riscando, ó, esse pedaço de verde, ele vai ter tamanho raiz de 3. Porque isso aqui vai ser justamente a tangente de 60, que é justamente o π sobre 3. Certo? Então, temos aí a tangente dos arcos notáveis, né? Que são os arcos que a gente já conhece. O que vai acontecer aqui, pessoal? Da forma como a gente fazia também com seno e com cosseno, se você souber, né, a tangente desses arcos notáveis, você consegue descobrir a tangente dos arcos simétricos a eles, né? Então, você consegue descobrir a tangente dos arcos simétricos a 30, a 45 e a 60, certo? Então, esses valores aqui são importantes que a gente saiba de cor, né? Tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Vamos ver justamente isso que eu falei, né? Sabendo que a tangente de 45, que é o π sobre 4, é 1, nós vamos agora determinar quem é a tangente de 3π sobre 4, de 5π sobre 4 e de 7π sobre 4. Quem são esses valores aí em graus, né? Para ficar mais fácil para vocês, ó. 3π sobre 4 é quem? É 3 vezes 45, que é o 135. Então, sabendo a tangente de 45, dá para saber quem é a tangente de 135. 5π sobre 4 é 225. E 7π sobre 4 é 315. Beleza? Então, vamos determinar aqui. 45 já colocou aqui, ó. Já está aqui no primeiro quadrante, né, que é o π sobre 4. E nós sabemos que a tangente de π sobre 4 é 1. Sabendo disso, nós conseguimos determinar aqui a tangente de 135, que está no segundo quadrante, que é o 3π sobre 4. Né? Quem é que está no quarto quadrante simétrico a π sobre 4? Desculpa, no terceiro quadrante simétrico a π sobre 4. É o 5π sobre 4. E no quarto quadrante é o 7π sobre 4. Né? São justamente os simétricos. Por que são simétricos aqui? Ó? Porque se você pegar, por exemplo, aqui é 45 e aqui é 135, né? Se você somar os dois, dá 180. Então, justamente eles são simétricos, né? Ele não falou isso no texto, mas subtende-se aí que você sabe identificar isso. Por que aqui é 225? Porque é o 45 mais 180, né? Vendo aquelas regrinhas lá. Ó. Se você pegar 180 mais 45,
dá justamente o 225, certo? E do quarto quadrante, né, você vai fazer o seguinte, é o 360 menos 45, que dá justamente esse cara aqui, que é o 315. Certo? Então, eles são 4 arcos simétricos aí, né? Beleza. Aí, como é que você identifica aí os valores, né? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Se você sabe a tangente de π sobre 4, que é 1, então pode ter certeza que a tangente de 3π sobre 4, a tangente de 5π sobre 4 e a tangente de 7π sobre 4, tudo vai ter o 1 aqui, ó. Basicamente é isso. Se você sabe a tangente de um cara, a tangente dos simétricos, né, também vai ser tudo, né, 1, no caso aí. Só vai mudar um detalhe, que é a questão do sinal, certo? E aí o sinal você precisa saber como é que se dá o sinal da tangente. No primeiro e no terceiro é positivo. No segundo e no quarto é negativo. Significa então que 3π sobre 4 e 7π sobre 4, a tangente vai ser negativa. É só isso. Beleza? Então, resumindo a história aqui. Sabendo a tangente de um ângulo, de um arco, você consegue saber a tangente de todos os seus simétricos, né? O que vai variar é apenas o sinal. Um exemplo aqui bem prático. Eu estou dizendo o seguinte, pessoal, ó, tangente de 22 graus é 0,4, certo? Aproximadamente, claro, vamos considerar aí que seja igual. Tangente de 22 é 0,4. Então, 22 graus é um arco do primeiro quadrante. Ok? Quem é o simétrico a 22 no segundo quadrante? Alguém sabe? A regrinha é só fazer 180 menos 22. Para você achar o simétrico dele aqui no segundo quadrante. Então, nesse caso aí, não está difícil, né? Fazendo aí 180 menos 22, você vai achar 158. Que é justamente o que está na letra A aqui, ó. Beleza. Como é que eu acho o simétrico lá no terceiro quadrante? Aí eu venho para cá. Quero saber quem é o simétrico aqui. Aí a regrinha para achar o simétrico no terceiro quadrante é só fazer 180 mais o cara do primeiro, que é o 22. Que no caso aqui dá 202. Ok? E para achar o simétrico no quarto quadrante, basta você fazer 360 menos o 22, que dá 338. Beleza. E perceba que é justamente os 3 que está sendo pedido aqui. Então, basicamente, o que ele está pedindo nessa questão é o seguinte, ó. Calcule a tangente dos arcos simétricos a 22, certo? Aí você não é besta, o que você vai fazer? Bom, eu sei que a tangente de 158, 158, a tangente de 202 e a tangente de 338, ora, vai ser tudo 0,4. Não muda nada. Certo? A tangente dos arcos simétricos vai ter justamente esse valor. Só vai mudar o quê? O sinal. Aqui vai ser menos e aqui vai ser menos. Basicamente é isso. Então, o 158 vai ser negativo e o 338 vai ser negativo. E acabou. É só isso. Então, por isso que é importante saber a questão das simetrias. Talvez seja mais importante do que saber outras coisas, certo? Sabendo a simetria aí ajuda bastante, porque você vai ter aí os mesmos valores, só vai diferenciar o sinal.
Bom, existe uma relação que eu acho que eu até mostrei para vocês, muito importante, né? Que a gente vai usar bastante aqui. Que é a questão que, para você achar a tangente de um arco, de um ângulo, basta você dividir o seno desse cara pelo cosseno desse mesmo cara. Tá? Exemplo. Se você tiver um ângulo igual a π sobre 3, né? Π sobre 3, para quem não lembra, é o 60, né? Então, com certeza, a tangente de 60 é o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 meio. Se você dividir raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio, dá justamente raiz de 3. Certo? A mesma coisa serve aí, por exemplo, com o 45, né? Ou simplesmente com 40. A tangente de 40 é a divisão do seno de 40 pelo cosseno de 40. Se você usar uma calculadora aí, né? Você vai pegar 0,6427,9 e dividir por 0,76604. Claro que isso aqui usando calculadora, né? E aí você vai ter justamente aqui a tangente de 40. Significa dizer também que se você sabe preencher, né, a nossa famosa tabela trigonométrica só o seno e o cosseno, se você souber essa propriedade que eu estou falando aí, você consegue descobrir a tabela da tangente. Como assim? Vamos aqui novamente a nossa tabela. Então vamos lá, 1, 2, 3, né? 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz em cada um. E parei, esqueci a música, esqueci tudo aqui, né? Só sei isso aí. Bom, aí você precisa saber o seguinte, para achar a tangente, você pode usar esse método aqui, ó. A tangente de qualquer cara, a tangente de qualquer ângulo, né? É o seno desse ângulo dividido pelo cosseno. Então, por exemplo, aqui no do meio logo, ó. Quem é a tangente de 45, né? Vai ser 1, porque se você dividir esse valor por esse, né? São dois números iguais, vai dar 1. Certo? Se você dividir aqui raiz de 3 sobre 2 por 1 meio, né? Como nós já vimos aqui, vai dar raiz de 3. Se você dividir 1 meio por raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 3 sobre 3. Certo? É só você fazer isso aqui, ó. Se você fizer essa divisão aqui, com certeza vai dar raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, eu quero que vocês terem daqui é o seguinte, é que a tangente de qualquer ângulo é a divisão do seno pelo cosseno desse mesmo ângulo. Certo? E é isso.